O José Fux, jornalista do Estadão, antes dele colocar a matéria da revista ali, vamos fazer uma timelinezinha aqui. Era uma vez, né, um jornalista do Estadão chamado José Fux, que escreveu sobre o Gabinete do Ódio. Ele fez uma lista com vários perfis no Twitter, com canais no YouTube, etc, etc, falando de um pessoal que estaria seguindo ordens de Alan dos Santos, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e presidente Jair Messias Bolsonaro, que isso funcionava dentro do Palácio do Planalto e que saía dali, ia para todos os perfis, e era uma rede onde rolava muito dinheiro, dinheiro do governo, dinheiro de ministério e blá 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 blá. Não fala assim dessa maneira, mas ele deixa ali uma criação de um tal de Gabinete do Ódio. Aí começou a falar Gabinete do Ódio, Gabinete do Ódio. Tudo surgiu com Fux. Esse José Fux, F-U-C-S. E aí, depois disso, você tem a matéria do Felipe Moura Brasil na revista Cruzoé, porque a Jovem Pan tinha se recusado a publicar essa matéria, onde tira uma foto minha brincando com o meu filhinho na varanda da minha casa, enquanto eu estava conversando com a Polícia Civil do DF e do Rio Grande do Sul, tentando descobrir quem estava ameaçando de morte a minha esposa, meus filhos e a mim. Então ele tirou uma foto da minha casa, falou do carro que eu alugava, um Corolla, e que não sei o que, blá blá blá, e dizendo que como é que vive o Alan dos Santos? Numa casa, numa mansão do Alan dos Santos, não sei o que. E aí ele traz toda uma narrativa de também Gabinete do Ódio. Então você tem José Fux, depois você vai ter Felipe Moura Brasil. Depois desses dois, você vai ter o Alexandre Frota, o Lobão, o Danilo Gentili e companhia falando a mesma coisa, a mesma narrativa, com a mesma construção ali, dizendo que existe um tal Gabinete do Ódio. Por causa dessas matérias, eu então fui intimado a comparecer na CPMI das fake news para dar explicações do que eu fiz durante a campanha, por que eu quis apoiar o presidente Bolsonaro, por que eu continuo apoiando o presidente Bolsonaro e por que eu continuaria a apoiar o presidente Bolsonaro. Ah, tem dinheiro envolvido? Que dinheiro que você recebe? Do que você vive? Etc, etc. Tudo isso acabou desaguando aí no depoimento de Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, no inquérito das fake news no STF. E aí foi quando o STF intimou-me umas 3 vezes, e eu não fui nenhuma das 3, a depor sobre o inquérito das fake news. Por que eu não fui? Simplesmente porque eu não gosto do Alexandre de Moraes? Não, não é isso. Até mesmo porque eu não tenho nada contra o Alexandre de Moraes. Nada contra mesmo. Eu só tenho contra as ações do Alexandre de Moraes, que são ações de um verme, de um lixo, ação de uma criança mimada, né, escrota. Contra o Alexandre de Moraes, eu não tenho nada, é contra as ações dele. As ações do Alexandre de Moraes são ações de uma criança mimada, né, que fica acreditando em conversinha de intervalo para arrumar briga depois na saída da aula. Aí não deu certo, meus advogados conseguiram inclusive dobrar a OAB, né, dobrar no sentido assim, ó, ou vocês vão falar a verdade ou vocês vão ser contraditórios aqui. Aí a OAB vai lá e fala assim, realmente, um réu, quer dizer, eu nem sabia se era réu, se era testemunha ou qualquer outra coisa, que não tem acesso aos autos, não tem com que se defender, não tem o que falar, não tem o que... Enfim, vocês entenderam, né? Passado isso, eles viram que nada estava dando certo. Aí eles refizeram fizeram um outro inquérito, pegando todo o material desse da fake news, que começou lá no Fux, passou pelo Felipe Moura Brasil, passou pela CPMI, passou pela boca da Joyce, passou pela boca do Alexandre Frota, foi desaguar na STF, passou pela inquérito das fake news, aí desagou no inquérito da Lei de Segurança Nacional. Aí ali arrumaram um pouco mais a casa, arrumaram um pouco mais o processo, e aí fizeram a segunda busca e apreensão, e aí então sim, eles deixaram eu ter acesso a um apêndice do inquérito, não me deixaram ter acesso integral aos autos, deixaram ter acesso parcial aos autos, e dentro daquele acesso parcial, era onde falava de mim, tinham 2 tweets, né? E aí sim eu fui depor na PF, assim que voltei do programa do Lacombe, lá quando ele tinha um programa na Band. Aí eu fui, depois ali na PF, e de repente
Papai do céu vai lá e fala: relaxa. Relaxa, porque do nada, né, Carlos Afonso, conhecido como Luciano Ayan, é preso com mais de 100 mil reais em espécie, junto com o Mônaco. Além de ter sido preso com dinheiro em espécie, foi encontrado cocaína, maconha, num processo onde o MBL, sendo investigado pela Receita Federal, tem como um dos seus articuladores e dirigentes Luciano Ayan em Mônaco.